Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre cilindro. Especificamente hoje a gente vai falar bastante sobre capacidade de um cilindro. Vocês lembram o que é volume e o que é capacidade? Então vamos lá, reforçar esse conceito aqui. Qual é a diferença que a gente tem de volume para capacidade? Vamos pensar um pouquinho e refletir, porque é bastante importante esse conceito. Então vamos lá. Primeiro, pense o seguinte, aqui uma situação real com uma latinha de refrigerante. Quando a gente vai fazer na matemática, a gente vai pegar esse modelo real, situação real, e vamos transformar para um modelo matemático, não é verdade? Esse modelo matemático a gente consegue transpor para aquele conhecimento que a gente tem. Por exemplo, a base da latinha vai lembrar o quê? Um círculo. Como é que a gente calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Tranquilo. A distância entre as duas bases nós chamamos de altura. Se eu quero saber qual é a área lateral dele, toda a área lateral dele, ele vai ser a área de um, como a gente já viu anteriormente, a área de um retângulo. Como é que a gente calcula? Base vezes altura, que vai dar o quê? 2πrh. E se eu quero saber toda a superfície desse nosso cilindro, como é que a gente calculava? Nós vamos pegar a área lateral, que é 2πrh, e somar com 2 vezes a área da base, né? E para eu calcular o volume, que agora tem a ver exatamente com a nossa capacidade, eu vou pegar a área da base vezes a altura, que a área da base nada mais é do que o quê? πr ao quadrado vezes a altura ali, portanto nós temos o volume. Agora vamos esclarecer melhor a diferença entre volume e capacidade. Quando falamos em volume, estamos nos referindo ao espaço que o corpo é capaz de ocupar. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo todo o espaço que ele tem para ocupar. Ele estando preenchido com água, com gasolina ou com ar. Mas, ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume de líquido que pode estar acomodado dentro do recipiente, o que cabe aqui dentro. Tranquilo, gente? Então vamos lá, continuando. As unidades de capacidade, comumente, quando você pega uma latinha lá do refrigerante que você gosta, ele está em centímetro cúbico, em metro cúbico? Não, né? Não são unidades que a gente está acostumado a comprar. Normalmente ele vai estar em litro, ele vai estar em mililitro, né? Que é as unidades usuais que são utilizadas. Então a gente precisa transformar. Por exemplo, uma caixa de água comum, nós temos aquela caixa de água de 1000 litros, né? Que corresponde exatamente a 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Uma outra correspondência bastante importante para nós é o decímetro cúbico, que ele equivale a exatamente 1 litro. Essa relação é muito interessante. Agora, por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, ver uma injeção, vocês já viram aquele invólucro de injeção que é em mililitro? Aquilo lá corresponde ao que 1 mililitro? Corresponde a 1 centímetro cúbico. O que significa 1 centímetro cúbico? Imagine um hexaedro, um cubo, com 1 centímetro de aresta. Então, 1 centímetro por 1 centímetro e 1 centímetro de altura. Este cubo de 1 centímetro de aresta vai corresponder exatamente à capacidade de 1 mililitro. Por exemplo, a latinha tradicional de refrigerante, ela tem aproximadamente 390 mililitros, que é exatamente a representação de capacidade. Entendido essa parte, gente? Então, como que a gente começa calculando? Exatamente através da formulazinha do volume, que vai ser πr ao quadrado. Nesse vídeo a gente conversou especificamente sobre volume e capacidade de um cilindro. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.